Olá pessoal, daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com a live com a Lu. Só vamos organizar algumas coisinhas aqui. Oi, Oi, assim ficou melhor, né? eu consegui adaptar o meu celular aqui para ele ficar em pé, mesmo carregando. Conseguiu então, Lu? Fiz um jeitinho aqui, uma gambiarra. Tá, tudo bem. Então, vamos começar, né, Lu? Sim, Então, eu que vou bom. fazer uma introdução agora aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, o pessoal que me segue no canal, né? Patrícia Bittencourt, terapeuta, no Instagram também, no Facebook. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Mais uma vez, hoje estamos começando com uma live fantástica com a Lu, que é uma pessoa sensacional que eu conheci nesse caminhar, nessa minha jornada interior, né? Fiz um curso com a Lu com a questão dos alimentos saudáveis. A Lu é maravilhosa nisso, cozinha muito bem também, além de tudo que vocês vão conhecer que ela é, né? Que ela faz. E a live, pessoal, é do projeto que eu criei chamado Questão de Perspectiva, na qual eu trouxe essa questão da gente falar daquilo que a gente mais gosta de fazer. E assim, o ano passado eu estava me sentindo um pouco sozinha. E eu falei assim, por que não, né? Começar a mexer o meu canal, trazendo convidados, trazendo outras pessoas para vir falar do que mais gostam de fazer, porque eu adoro falar do que eu gosto de fazer. Então, é algo que veio se estruturando, estamos aí na quinta ou sexta live, até tem que ver. E para quem não viu as outras, estão lá no meu canal, Patrícia Bittencourt, terapeuta, para quem quiser achar as outras lives, que foi bem legal também. É bem bacana porque faz com que a gente olhe a vida de uma outra forma, faz com que a gente procure soluções para a nossa vida de um outro jeito, amplie a consciência, amplie o olhar. Então, pessoal, esse hoje, o nosso bate-papo hoje aqui é com a Lu. Por favor, Lu, passo a palavra para você se apresentar e vamos lá, vamos começar esse bate-papo gostoso aí. Bom, meu nome é Luciana e esse convite para falar do que gosta de fazer para mim vem como um desafio, porque eu gosto de muitas coisas. Então eu escolhi falar sobre as ocupações no geral e falar dessas ocupações que são significativas, que são estruturantes para a nossa vida. Eu sou terapeuta ocupacional, professora de yoga e atualmente estou estudando pedagogia. Muitas coisas, né? Sim, e, e assim, Lu, parando para pensar nesses todos os conhecimentos que você tem, hoje nós vamos falar mais sobre a terapia ocupacional. Sim, é um conceito que vem assim da terapia ocupacional, mas que hoje eu já ampliei um pouco, né? Então eu não vou ficar muito nos escritores teóricos da terapia ocupacional, mas como eu acabei internalizando alguns conceitos e colocando em prática na minha vida. É muito mais nesse sentido de autobiografia do que de prática profissional, né? Sim, e como que foi para você essa jornada? Pensar sobre esses temas, assim, é algo que eu faço há muito tempo, foi algo que me motivou a fazer a graduação de terapia ocupacional, né?
o que é a gente estar realizando coisas, como é que a gente organiza a nossa vida, a nossa rotina, os nossos hábitos. E depois, com a entrada, né, desses processos que vem da pandemia, como que mudou a nossa rotina e como a gente tem cada vez que está se reestruturando e pensando a nossa forma de se organizar no espaço. É mais ou menos por aí, assim, né? Sim, e como isso às vezes é tão difícil, de acordo com a nossa rotina, como é que faz para se organizar? Porque geralmente, como está aqui dentro, está aqui fora, né? Sim, né? Existe essa relação, né? E aí eu acho rico o diálogo das profissões, né? Se a gente for pensar, né, da terapia ocupacional com a psicologia, no sentido da gente estar relacionando as nossas ocupações e as nossas emoções, né? Então, é aqui dentro e aqui fora, né? O fora, o agir, está muito conectado com aquilo que a gente vê na terapia ocupacional, né? O agir no mundo e os significados, o que isso reverbera internamente, é uma área mais da psicologia. Só que são coisas indissociáveis, né? Então, esse é um diálogo muito importante, assim, muito necessário, né? Nas representações profissionais, né, que a gente está aqui, nesses papéis, então acho que tem tudo a ver. Sim. E o que são ocupações significativas, Lu? Bom, a gente deu esse nome, né, ocupações significativas. Para quem é da terapia ocupacional, é um tema assim, que já vem sempre. A gente começa estudando isso nos primeiros semestres e vai até os últimos falando ocupação significativa, é aquilo que gera saúde, é aquilo que estrutura a vida e tudo, né? Então, um pouco de lado esse conceito mais técnico e decorado, quando eu estava pensando aqui, eu pensei assim, ocupação, né? O que é ocupação? E aí, essa palavra me fez lembrar o significado que tem para mim. Como ocupação é uma palavra que eu acho muito forte e que eu gosto muito, porque me lembra atos políticos, atos artísticos, de ocupar os espaços públicos, ocupar as praças, os museus, os teatros, ocupar aqueles espaços que às vezes ficam reservados para determinadas classes, mas que devem ser ocupados por todo mundo, porque pertence a todos. Então, esse lugar de ocupação como ato político me veio em primeira instância, e depois a questão da gente começar a ocupar esse lugar que é nosso. Se a gente for pensar, né, pelo menos no meu pensar, bem, o que é meu, né? Onde eu devo ocupar? E o primeiro lugar, o primeiro aspecto é o meu próprio corpo. Enquanto professora de yoga, eu sempre me lembro desse lugar corporal, né? A gente vai começar a praticar yoga por onde, né? Eu falo, olha, pelo próprio corpo, com cuidado com o nosso corpo. Se a gente for pensar em ocupar, né? Ocupação, ocupar, a gente ocupar a nossa estrutura física e estar presente no nosso próprio corpo. A partir dessa presença corporal, a gente vai ocupar os espaços. É a forma da gente estar no mundo, né? Ocupando os espaços através do nosso corpo, nos movimentos, nos nossos gestos. Então, tem a ver com tudo que a gente faz. De uma forma mais prática e menos poética, né? A ocupação, ela se refere a todos os atos. Então, a gente vai tratar sobre ocupações profissionais, né, no sentido daquelas ocupações que são remuneradas na nossa rotina, e das ocupações que são mais afetivas, ocupações do nosso lar, como, por exemplo, dormir, né, é uma ocupação, né, ao lado do trabalho remunerado, tudo isso vai estar sendo visto como formas da gente estar ocupando os espaços, ocupando o nosso corpo e ocupando o nosso tempo. Então, a gente também vai falar sobre ocupar o tempo.
Nossa, você falando assim, me veio algumas coisas na cabeça, no sentido também de que quando a gente não dorme direito, o quanto as outras ocupações ficam assim, acaba que nem um efeito de dominó que vai passando um para o outro, assim, vai caindo. Quando a gente não dorme direito, como as coisas, até o jeito que a gente interpreta a realidade fica diferente, a gente fica um pouco mais impaciente, e esse estar em movimento no mundo, como isso acaba ficando até um pouco intolerante, né? E acaba sendo agressivo com as outras pessoas, né? Então, e o quanto isso é muito importante a gente olhar para o quanto a gente está, que nem você falou do corpo, o quanto a gente está comendo, o quanto a gente está fazendo de atividade física, o quanto a gente está dormindo, são questões que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Sim, é essencial. Dentro da visão da terapia ocupacional, sono e descanso entra como uma das principais. É uma atividade que a gente realiza diariamente e que sem ela a gente adoece. Então, esse lugar, assim, né, do dormir, ele é essencial. No yoga também, né, já fazendo as conexões, a gente reserva um período significativo da nossa prática de yoga para descansar, que é o momento que a gente deita e não faz nada. Eu lembro uma vez que eu tinha uma aluna que ela achava que era perda de tempo, que era a parte em que eu enrolava o yoga. Acho que ela não preparou bem essa aula, ficou faltando uns asanas, agora ela vai colocar todo mundo para deitar, né? E ela ia embora. Era um projeto social, ela levantava, ela ia embora, assim. Aí eu comecei a falar, olha, o descanso é uma parte importante, é uma das essenciais, né? Nossa, e tal. Aí ela começou a permanecer. E depois ela me trouxe esse feedback. Nossa, professora, eu acho engraçado que a gente chama de professora, mas ela chamava. Nossa, professora, agora eu entendi mesmo, né? É importante descansar, né? E aquilo foi uma coisa assim que me marcou. O fato dela sair antes e esse movimento de percepção da importância do descanso, né? Às vezes a gente subestima, né, essas práticas. A gente subestima muito as práticas de autocuidado, né? E o agente aqui vai no sentido da nossa cultura. Reservar muito tempo para as coisas externas, para coisas que dê sentido para os outros, né? Para o cuidado com os outros, e essa questão de estar mesmo voltando para si, né? O sono, ele representa uma coisa muito pessoal, né? Quando eu estou dormindo, é para quem? É para mim mesmo, não é para os outros que eu descanso, é uma coisa minha, né? Sim. Desviei, mas é por aí mesmo. E o quanto isso fica afetado também, né, Lu, quando, que nem no meu caso, tô com um bebê aí de 9 meses, o quanto isso afeta, às vezes, quando ele não dorme direito, a gente acorda várias vezes à noite, e o quanto é importante também a hora, né, para quem é mamãe recentemente aí, a hora que o neném vai dormir também. Ou pelo menos descanse, deite, fique quietinha, né? É importante também ter esse cuidado com as mães recentes aí, né? Sim. Aí entra uma ideia de que todas as nossas ocupações, né, tanto os papéis ocupacionais, né, o papel de mãe, o papel de professora de yoga, né, de psicóloga, esses papéis, eles vão trazer ocupações, né, necessidade de ações práticas que vão ter repercussões que vão nos estruturar na vida e vão nos adoecer. E não é uma ou outra, é invariavelmente as duas. Todas as nossas funções e ocupações vão ter características que vão nos gerar saúde e que vão nos gerar doença. E a gente tem a possibilidade de escolha de minimizar um ou outro aspecto, né? Por exemplo, quando você traz, né, olha, né, eu já percebi na minha vivência que quando o bebê dorme,
eu tenho que descansar, porque é o meu momento, né? Ter essa percepção é uma ação que vai reduzir os impactos adoecedores de ser mãe, né? Não é que ser mãe é uma coisa ruim, né? Como eu falei, tudo que a gente faz vai ter aspectos adoecedores e estruturantes. Nesse sentido, né, a privação de sono na maternidade é algo extremamente significativo. Não só a privação de sono, como todas as demandas físicas que advêm das funções, né? A carga física é algo muito grande na maternidade. O cuidar do outro, né, o preservar a vida do outro, muitas vezes abrindo mão da própria saúde corporal e física. Não, eu me abaixo para pegar o bebê para ele não cair, né? Eu corro, eu faço coisas que eu antes não fazia e que vão estar trazendo condições para a minha estrutura. Por um outro lado, né, um aspecto que traz estrutura é que mulheres que têm filhos têm menos propensão a desenvolver alguns tipos de câncer, né? Então, né, tem um aspecto que vai adoecer, tem um aspecto que vai gerar saúde. Isso bem a nível físico mesmo. Sem pensar, né, e agora indo para esse lado dos aspectos emocionais. A alta demanda de cuidar de um bebê, a responsabilidade de cuidar de uma criança é muito grande. Gera o estresse, gera a ansiedade, a autocobrança. E, por outro lado, também vai gerar todo o significado de ter gerado um outro ser, né, da autoestima, de construir. Então, tem esse lugar, né? O aspecto que vem para nos fortalecer, os aspectos que vêm como desafios dessas ocupações, né? Acho que isso é legal de pensar, porque tem algumas ocupações que a gente acaba rotulando como essencialmente boas, né? Por exemplo, mãe é muito bom, é um calor no coração. E eu vejo as minhas amigas mais íntimas, que são mães, é muito difícil, é muito desafiante. Ó, a minha mãe ali está falando, a Nelei é minha mãe. Ó, o sono é necessário para o descanso mental e físico. Provavelmente, a gente está falando disso, ela está lembrando. Quando eu nasci, ela já tinha uma outra filha. A privação de sono devia ser gigantesca. Então, é um olhar que a gente vai tendo para as ocupações que nos torna mais empáticos, tanto com a gente mesmo, quanto com o outro. Um outro exemplo de ocupação é, por exemplo, a minha de instrutora, professora de yoga. É muito comum as pessoas falarem, nossa, professora de yoga é tão calma, deve ser tão bom, né? E de fato, que nem, né, claro, dadas as proporções, que nem ter um filho é muito bom, ser professora de yoga é algo muito realizador para mim. Mas isso não quer dizer que não traga desafios juntos, né? Então, a ocupação, né, minha, profissional, enquanto professora de yoga, vai ter aspectos, agora no online, né, que uma coisa me estruturou a rotina quando eu tive a possibilidade de passar a dar aulas online. Foi estruturante. Por um outro, meu olho não aguenta mais. Tem dia que eu termino com dor de cabeça. Eu não aguento mais só ficar olhando para a tela, né? Então, tem esse lugar de contradição, esse lugar que a gente vai percebendo em todas as nossas ocupações, né? Acho que isso, em um sentido pessoal, nos traz um alívio, né? De saber que a gente não está sozinho. Não estou eu reclamando das coisas que eu tenho que fazer na vida, né? Não é só as minhas coisas que pesam, mas tudo que a gente faz vai ter esses aspectos, né? Trazer isso para a nossa percepção, eu acho muito saudável, eu acho muito acolhedor. É algo que às vezes a gente trabalha em terapia, sabe, Lu? Eu e os pacientes, e eu na minha terapia, não romantizar muito as coisas, né? Porque o que a gente acaba percebendo aí é o pessoal que coloca aí né? Não é todo mundo, lógico, mas algumas coisas assim no sentido de uma maternidade romantizada, né? Coloca alguma coisa no sentido até de profissões romantizada. Ah, vai ser assim, vai ser assado, vou ganhar tanto, vou não sei o quê. E até de fazer atividade física, né?
Então, a gente precisa trazer para nossa realidade como você mesma falou do yoga, qual que é o nosso limite corporal, até onde a gente pode ir, o que que a realidade está mostrando para a gente, e ir aceitando e podendo mudar aos pouquinhos aquilo que é possível mudar, né? E isso é uma jornada, é um trabalho para a gente trabalhar até a nossa ansiedade. E ouvindo você falar assim, né, Lu, o quanto é muito bom perceber, que nem você falou, as questões estruturantes e as questões que adoecem, o que nos adoecem. Então, é também poder fazer uma lista disso, né? Que isso também pode até nos ajudar, para quem está nos assistindo, né, ou vai assistir depois, pode até nos ajudar a ampliar um pouco mais a consciência do que está acontecendo com a gente, né? O que, que estrutura e o que, que adoece. Às vezes a gente precisa de um profissional para nos auxiliar, para nos mostrar muita coisa, porque a gente não consegue ver tudo sozinho também, né? Então é Sim. importante a gente procurar ajuda também nesse sentido, né, Lu? Em relação às ocupações e esses lugares de adoecimento, eu acho básico, assim, uma coisa fundamental, embora não seja uma coisa de conhecimento, assim, geral ou popular, o conhecimento de ergonomia. Em qualquer função, não só profissional, mas nas funções de casa. Né? A gente ter conhecimentos básicos de ergonomia, de consciência corporal, são aspectos que vão minimizar, né, a carga que as funções, que as ocupações que a gente realiza na vida vão ter sobre a nossa estrutura física. Né? Então, você traz esse complemento, né, do mental, vai para as emoções, eu vindo com esse lugar do bem físico mesmo, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhei, né, por um período fazendo pão, e eu vendia esses pães, então eu fazia muito pão, era muito pão mesmo, assim, por semana. E nessa época, eu tinha que amassar o pão, tinha que ser sovado. E eu comecei a ter dor no ombro. Ele tinha dor, começou a ficar tenso. E na época, por sorte, eu fazia Tai Chi Chuan com um amigo. Ele me dava as aulas. E aí ele começou, parecia até. Lembro daquele filme de sessão da tarde com o mestre, aqueles barbinhos assim, né? Mas ele não tinha barbinha. Ele me ensinou a amassar o pão com consciência corporal. Então ele falou assim: primeiro você relaxa o ombro. Da onde que vem a vitalidade e a energia do seu corpo? No Tai Chi Chuan, a vitalidade vem do chão, vem da terra. Então, o movimento ele deve começar lá no pé, passar pelo quadril e ele vem para a mão. Por isso que eu brinquei que parece coisa de sessão da tarde, que meio viajado, mas é muito real. E quando eu comecei a pôr em prática essa experiência de estar relaxando o ombro e amassando o pão, reduziu muito aqueles sintomas que eu tinha dessa função. Também tive que fazer uma adaptação de bancada, porque eu sou. Aqui parece que a gente tem a mesma altura, mas eu sou baixinha. E a minha bancada era uma bancada normal, não se fosse uma bancada padrão. E aí eu tive que adaptar a minha bancada também para poder realizar essa função. Então a gente saber disso, né? Que não é normal terminar o dia com uma dorzinha nas costas, né? A gente acaba naturalizando algumas coisas, né? Mas não é normal e não é saudável. Aquela dorzinha que a gente vai acumulando, né? Ah, mas uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de coluna, sempre, né? Eu ouvi de uma aluna minha que trabalha com crianças que ela sempre terminava, né? Essa coisa foi a voz dela assim, que falou, né? Ela sempre terminava o dia com uma dor na lombar. Ela, não, é porque eu brinco com as crianças e tal. Eu falei, não, tipo, tu vai brincar com as crianças, vai realizar a atividade, mas o que você pode levar para o seu movimento, para a sua presença nesse lugar, que vai estar facilitando. Não, olha, flexiona o joelho, força na coxa, força no abdômen e criança nas costas. Aí, mais recente, assim, umas semanas atrás, eu perguntei, e aí, como é que tá? Dela, hoje eu não tô com dor nenhuma. Né? E, e isso, tipo, é um ganho de consciência corporal, né, que a gente pode ter. O yoga pode auxiliar nisso, o Tai Chi Chuan, outras práticas, né,
uma própria consultoria de terapia ocupacional sobre ergonomias e ações no trabalho, ou de um fisioterapeuta, pode estar contribuindo. No aspecto emocional, muitas vezes, para lidar com as demandas das nossas ocupações profissionais ou afetivas, o apoio de um psicólogo é imprescindível, né? Muitos momentos da minha vida, se eu não tivesse lá a minha psicóloga, já era. Assim, tinha totalmente desestruturado. Então, né, todos esses apoios, assim, a gente ter essas vias de suporte é muito legal. E saber qual via procurar para responder a nossa demanda é algo que a gente aprende com o tempo, né? Acho que isso também é um processo. Pessoal, olha só, quem quiser mandar perguntas, fiquem à vontade para perguntar para nós aqui alguma coisa relacionada ao nosso tema das ocupações significativas, né, no âmbito da TO, né, da terapia ocupacional. Lu, se caso o pessoal já queira achar você, ver um pouco do seu trabalho, aonde que eles podem te achar? No Insta ou telefone? O que que você deseja passar para nós? Nós temos o Insta aqui do Espaço Prana, onde eu trabalho com yoga, e tem o meu Instagram pessoal também, é uma via de contato. Tá, e qual que é o teu Instagram? É Luciana de Freitas Brits. Ok, pessoal. Então, ó, para quem quiser, já, né, adiciona lá, começa a seguir a Lu e ela tem bastante coisa interessante para nos mostrar, enriquecedoras e como estamos conversando aqui nesse exato momento. Lu, e é saudável a gente fazer somente aquilo que a gente gosta de fazer? Bom, isso é engraçado porque não é nem possível, né? Como a gente via conversando. Tudo que a gente faz vai ter várias camadas, né? É impossível a gente fazer apenas aquilo, porque a gente também está em sociedade. Então a gente vê os outros, né? A gente está se relacionando e a gente vai buscar formas de estar no mundo que vão estar nos privilegiando, vão estar sendo autênticas, mas vão estar em conformidade com o social. Então é impossível a gente fazer apenas o que a gente gosta. A gente vai lavar louça, né? A gente vai tomar banho em dia frio, vai usar máscara e passar álcool em gel em tudo. Essas são ocupações que a gente realiza para estar no mundo. Não tem como a gente estar e não fazer as coisas. Isso é um lugar que a gente desenvolve num processo de maturidade. A gente vai olhando para as coisas e vai vendo que o nosso gostar ele é muito mutável. Né? Ora eu gosto de uma coisa, ora eu gosto de outra. Se eu firmar as minhas ações de rotina e de hábitos no sentido do gostar, provavelmente eu vou ter algo muito desestruturado, muito volátil. Né? Isso vai ser algo que não vai me trazer uma estrutura de vida. Fica bem desafiante firmar apenas naquilo que me favorece ou que eu gosto. Seria até um pouco egoísta, né? A gente fazer só aquilo que a gente gosta. Acaba que não trabalha um pouco a frustração, né? Sim, esse lugar, né, da gente estar descobrindo por que a gente faz as coisas que a gente faz, né? A gente não faz só porque a gente gosta, a gente faz porque a gente existe no mundo. Não no sentido oposto, né? Não, você tem que fazer porque tem que fazer, né? Tirando o significado das nossas ações, né? Mas no sentido da gente reconhecer as tarefas que estruturam a nossa rotina. Né? Sim. E, Lu, qual a importância do lazer e as atividades expressivas, das atividades com sentido? A gente estava pensando, eu até escrevi um pouco sobre esse lugar. E aí, eu estava pensando sobre isso,
e me lembrou um texto que eu gosto muito, que é uma carta, na verdade, da Clarice Lispector para a irmã dela, que é a Olga. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar a carta inteira. É um texto muito bonito sobre, para mim, sobre a rinça, que é a não violência, sobre ser benevolente, sobre autocuidado. Para mim, esse texto reverbera nessas coisas. E eu reservei um trechinho, porque eu não ia saber falar com outras palavras melhores o que eu acho que justifica ou valida tanto o lazer quanto as nossas atividades expressivas. Eu vou ler aqui nas palavras dela. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perde o respeito por si mesma e o respeito de suas próprias necessidades, depois disso, fica-se um pouco um trapo. E, para mim, a importância de realizar atividades de lazer e expressivas é a gente não ficar um trapo. A gente olhar para aquilo que nos é significativo e ter um lugar onde as nossas vontades podem ser expressas e realizadas de uma forma visceral. Porque se antes, nas nossas ocupações profissionais e afetivas, nós estamos sempre ponderando aquilo que é saudável ou não, ou aquilo que é estruturante ou não, com os outros, né? Além do individual, no social, as atividades de lazer e expressivas, elas são um lugar para a realização do eu. Eu vou me expressar aqui. Eu vou pegar uma folha e, se eu tiver com raiva, eu vou rasgar ela. E tá tudo bem. É melhor eu rasgar uma folha do que eu, né, socar uma pessoa. Porque às vezes a gente tem vontade de socar as pessoas e tá tudo bem, né? Não tá errado um sentimento. Só que essa ação, ela não vai ser uma ação positiva para nós mesmos se a gente realizar. Mas a arte, ela vem com essa possibilidade de expressão visceral. Ali eu sou exatamente aquilo que eu quero ser, né? Então, esse é um dos aspectos. A mesma coisa o lazer, né? Que são atividades que a gente realiza que elas não têm um sentido externo. Não, elas não vão me gerar renda, elas não vão me gerar alguma coisa. Eu faço para mim, para eu me sentir bem. E a atividade de lazer é uma coisa muito pessoal. Embora, conceitualmente, até da coisa do Instagram, do visual, o lazer está muito relacionado a viagens, né? As coisas que a gente pode postar e mostrar para o outro que a gente fez. Atividade de lazer aqui entra como tudo aquilo que a gente faz que tem sentido para a gente e com a forma como a gente ocupa o nosso tempo livre. Então, uma atividade de lazer, para mim, é assistir coisa boba no Netflix. Às vezes, quem não me conhece intimamente acha que, sei lá, né, eu devo assistir só filmes de reflexão, alguma coisa assim, né? Mas no meu momento de lazer, eu não quero pensar, eu não quero ter que estruturar um raciocínio complexo, assim, né? Eu vou assistir os seriados mais bobos que tem, aquela coisa que eu sento e eu dou risada, né? Essa é uma atividade de lazer que eu tenho a possibilidade de realizar quase que diariamente. Um momentinho que eu paro e assisto um capítulo de uma série, né? Atividades de lazer tem esse lugar que é muito do eu, né? Eu gosto de fazer isso. Outra pessoa pode julgar, mas nossa, por que você perde tempo vendo um troço que é idiota? Nossa, uma parte tão boa do meu dia, eu sentar ali e ver aquilo, sabe? Tipo, eu me divirto tanto, né? E achar esses lugares de lazer que podem ser realizados diariamente, né? Claro que depende da rotina e da estrutura de cada um, e o lazer, que às vezes vai ser praticado esporadicamente, né? Então é uma atividade que eu gosto, é pintura, é escrita. Aí a gente já vai mais para o âmbito das atividades expressivas, que, né, como eu falei anteriormente, tem esse lugar de firmar e expressar o eu, né? Eu no mundo sou assim. As atividades
de lazer e as expressivas, talvez mais as expressivas nesse sentido, vão trazer aquilo que você também disse, de lidar com a frustração. Quando a gente vai fazer uma atividade expressiva, a gente às vezes tem uma intenção de que eu vou ser o gênio aqui, né? Nossa, eu tive uma ideia, e aí conecta o cérebro do mundo com uma fonte primordial e Deus. Aí você faz aquilo, a pessoa olha, nossa, o que é isso? É um borrão? E muitas vezes é isso mesmo, né? Para qualquer outra pessoa vai ser um borrão. As atividades expressivas, elas nos faz confrontar a genialidade e a bestialidade lado a lado. A gente está olhando isso, nossa, eu tenho a capacidade de imaginar, eu tenho a capacidade de criar e de lidar com as minhas frustrações ou estabelecer objetivos em um lugar seguro. Bom, as atividades expressivas vão nos ensinar que a prática vai nos levar a lugares de maior técnica. E aí, se eu quero ter uma expressão mais elaborada, eu vou ter que praticar. Isso serve, né, para qualquer área que a gente escolher se expressar. Isso vai também para os outros lugares da nossa vida. Se eu descobrir vivencialmente, a terapia ocupacional vai trazer muito isso, né? Eu já sei conceitualmente, mas eu vivi agora que se eu me empenho em uma atividade, eu começo a executar ela com muito mais facilidade e com resultados muito melhores. E isso eu levo para qualquer coisa na minha vida, né? Se eu quero fazer o pão, né? Quanto mais pão eu fizer, melhor esse pão vai ficar, né? E se eu quero me relacionar com as pessoas, quanto mais eu tiver esse treino, quanto mais eu me conhecer, mais isso vai também facilitar as minhas relações com os outros. Eu me empolguei para falar, né? Falei um monte, Paty, mas diga aí. Não, imagina. Eu achei interessante porque eu comecei faz acho que um ano a fazer aula de pintura. E é bem isso que você falou, não, aquela ideia tá aqui na cabeça e o negócio vai, a hora que eu começar a pintar, vai sair o que eu tô pensando. E daí quando você vai ver, parece um negócio que nem você falou, a pessoa olha e fala, nossa, mas o que que é isso? E para você tá super claro o que que é. E para mim o que ficou muito claro nas minhas primeiras aulas de pintura foi que eu queria fazer os galhos das árvores, eu queria fazer tudo retinho, tudo certo. E daí eu lembro que a minha professora falou assim, Patrícia, observe as árvores e perceba se a natureza é tudo retinha. A natureza ela também é tortinha. O galho ela vai fazendo assim, ele não vai retinho, né? E quando você vai pintar algo, a coisa não é estática. Você precisa pensar que aquilo está em movimento também. Então, como isso é complexo quando você passa isso para o papel? Passar o movimento para o papel, passar o. Né? Então, é algo muito característico de cada um também, né? Então, é interessante esse lidar com o nosso imaginário que vem na realidade e lidar com a nossa frustração daquilo que não chegou naquilo que a gente queria. E realmente é uma vivência muito profunda, porque hoje todos os quadros que eu pintei, eu tenho eles na minha casa, né, colocado. E às vezes eu passo e eu sei onde é que está o erro, né? A minha professora às vezes tentou organizar assim, mas eu sei onde está o erro. Mas eu falo, não, eu tenho que aprender a conviver, tá tudo bem errar. Tá tudo bem tá ali do jeito que eu fiz. Naquele momento era assim que eu conseguia fazer. Hoje, que nem você fala, depois de fazer várias, a coisa fica um pouco mais aprimorada. Mas assim, e daí você olhar para as tuas primeiras telas, você olha assim, meu Deus, o que que é aquilo? E dá vontade de ir lá e tacar fogo. E na verdade é importante que aquilo fique para você olhar a tua evolução. E isso é tudo na vida, né? A gente poder organizar e observar a nossa própria evolução em qualquer aspecto da nossa vida. Seja numa pintura, seja no fazer
como é que é um movimento de yoga, né? Que às vezes no início a pessoa tá ali meio travadinha, de repente você, de certo, vê depois de umas 7 aulas a pessoa fazendo lindamente, ou menos até, menos aulas, a pessoa já fazendo lindamente o movimento, porque ela se permitiu fluir naquele movimento, né? Então é disso que se trata aqui, é você estar bem consigo mesma e percebendo cada movimento no aqui e agora. Sim, essa questão da gente encontrar um lugar de arte, de expressão artística, em que seja confortável para a gente, né? Para mim também, a pintura e a escrita são lugares muito confortáveis, né, de expressão. Sendo aqueles que eu mostro, às vezes eu acho que ficou legal, ou às vezes por alguma razão que me lembrou alguém eu vou compartilhar, ou seja, aqueles que ficam só para mim, para o meu processo pessoal. Mas não só a pintura ou a escrita, a gente tem a música, o teatro, a dança, tantas possibilidades de expressão do eu. A gente tem outros, assim, mais amplos, porque senão a pessoa olha e fala assim, ixi, mas essa coisa de arte não é para mim não, né? E a gente amplia um pouco e vai falar de culinária, vai falar de jardinagem, vai falar de organização do guarda-roupa, porque é uma arte você colocar as roupas ali, né? E a gente vai ter esse lugar de expressão do eu, né? A gente amplia um pouquinho isso e encontra o lugar onde eu posso, de fato, me expressar. Isso vai trazer uma carga de sentido para nossas ações. Isso é muito forte, é muito necessário. E o sentido aqui, eu lembro do Viktor Frankl, que não sei se eu falei certo esse nome, mas é aquele, não sei se você já leu, Paty, do psicólogo no campo de concentração. Eu li logo no início da pandemia e para mim foi muito profunda essa leitura. Essa questão de trazer sentido para a nossa existência. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, o nome do livro é Em Busca de Sentido, não é? Uhum. Um psicólogo no campo de concentração, né? O subtítulo. É um livro assim de uma leitura que para mim foi muito profunda, me chegou assim com várias reflexões. Só o nome, né? Em busca do sentido, um psicólogo num campo de concentração já sugere algumas profundidades. E a essência é a gente encontrar um lugar pessoal de significado para a vida, né? Então, se eu já sei, né, que a gente falou, se eu já sei que vai ter coisas que eu vou fazer que eu não gosto, se eu já sei, né, que as minhas ocupações vão ter fatores adoecedores, que as minhas ocupações vão também me estruturar, beleza, eu já entendi que essa tal de vida vai exigir de mim aspectos práticos. Mas em aspectos de realização, se a gente quer dar um passinho além, né? E além de ter tudo que a vida nos possibilita, e aqui eu estou falando, né, com pessoas que têm acesso a Instagram, a celular, e há um tempo para parar para ver, né, esse conteúdo. Então, eu imagino para quem a gente esteja falando, né, tendo esse diálogo, eu vou chegar a ter um up na minha vida. Eu já supri as minhas necessidades fundamentais e agora eu posso trazer esse sentido, essa coisa que é o meu eu, é o meu íntimo para a vida. Né? Aí as expressões artísticas entram com isso como um presente, assim, uma possibilidade da gente trazer o sagrado e o pleno para a nossa vivência. A gente acaba se realizando de uma maneira muito íntima, que não quer dizer que a gente está sempre, né, vibrante, às vezes a gente está acabado, mas tudo bem, né? Intimamente a gente sabe, faz parte, né? Faz parte. Então, acho que é meio esse lugar. E, Lu, a prática, por exemplo, de fazer, que eu adoro, fazer ponto cruz, costurar, é uma prática também da ocupação significativa ou não? Então, quando a gente fala ocupações significativas, é qualquer ato, né? Muitas vezes as pessoas acham que ocupação significativa é só profissional, mas não, só qualquer coisa que a gente gosta muito de fazer. Enquanto terapia ocupacional, a gente vai atuar quando alguma coisa
acontece que a gente não consegue fazer algo que nos é essencial, né? Então, eu gosto muito de bordar, mas aconteceu algo físico ou emocional que eu perdi essa capacidade de realizar a atividade e a gente vai adaptar, graduar para que a pessoa realize, né? Bordado, costura, toda forma de artesanato e de vida. Para algumas pessoas, a ocupação significativa vai ser limpar o carro. Já viram isso? Tem pessoa que adora limpar o carro. Assim, é uma coisa tipo, não, no sábado eu vou lavar o meu carro. Tipo, uma coisa assim, um processo. Então, a ocupação significativa pode ser qualquer coisa. E não é um terapeuta ocupacional que vai determinar qual que é a sua ocupação significativa. Mas é você mesmo. A gente, né, enquanto profissional, pode fazer perguntas norteadoras para a pessoa identificar, né, esse lugar. Mas quem reconhece e valida a ocupação com um significado expressivo, né, porque daí significado, todas vão ter significado, alguns vão ser significado negativo, né, mas tudo bem. Mas esse lugar de significado no sentido, né, significado de eu, de presença, só a pessoa vai poder falar qual que é. Para mim, eu tenho, né, esse lugar de cozinhar, para mim é uma ocupação muito significativa. Eu relaxo muitas vezes quando eu estou cozinhando. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você está cansada, você vai cozinhar? Eu falo, por isso. Eu preciso ir ali cortar umas coisinhas. Né? Tipo, é claro que se o cansaço é demais, né, da rotina, eu vou dormir. Mas se é cansaço mental, eu vou, né, ter essa possibilidade de cozinhar, né? Ou cuidar do jardim, essas coisas, né? É legal pensar porque isso vai fazer com que a gente valide as ocupações significativas das outras pessoas. Então, assim, se eu sei que nem eu já dei alguns exemplos meus, assim, né? Eu gosto de assistir seriado bobo, né? A pessoa pode falar, mas é perda de tempo. Tudo bem, eu entendo que para você seja, para mim não é. Mas e para você, o que é legal? O que te faz, assim, vibrar, relaxar, né? O que te traz isso? Bordar, costurar, né? Olhar para o meu filho enquanto ele dorme. Eu imagino, às vezes, para uma mãe isso deve ser uma ocupação muito significativa. A pessoa fala, não, mas vai fazer alguma coisa. Não, eu estou fazendo. Estou aqui, tipo, a coisa mais importante, às vezes, é aquele momentinho ali de contemplação. Ou não. Nossa, a coisa mais importante para mim é enquanto ele dorme eu poder pintar meu quadro, né? E tá tudo bem também. Meio nesses lugares, assim. E a questão das ocupações significativas, elas influenciam as nossas relações bem qualitativamente, né? Não, eu imagino que não precise fazer muitas ocupações, mas fazer aquelas que fazem sentido para si. Nesse sentido, né, que a gente estava falando de atividades de lazer e atividades expressivas, né, a gente vai encontrar o lugar de sentido próprio. E aí, né, a gente vai saber se é muitas, se é uma, se é duas, né? Não é uma questão de quantidade, quanto mais, melhor, né? Mas é aquilo que de fato nos preenche, nos faz sentir que a gente é a gente mesmo. Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente vai se sentir um pouco apagadinho, né? Que nem aquele texto que eu li, né, da Clarice, a gente vai se sentir um trapinho, porque eu nunca tenho tempo para mim, para fazer as coisas que eu gosto. vai para esse lugar. E a atividade, as ocupações que a gente vai nos trazer com significado, ocupações de lazer e ocupações expressivas, né? Porque as ocupações profissionais, elas também são significativas. Um significado muito grande é ela gerar renda. A gente precisa, né? Um significado. Bom, vou realizar isso, né? Preciso de renda. Mas no lugar do significado ser o sentido do eu, né? A minha expressão, pode ser uma, duas, pode ser, assim, N possibilidades. É muito individual.
E eu acho muito bonito que seja individual, né? Mostra a multiplicidade que a gente tem na vida. E é essa propriedade de individualidade que faz com que elas reverberem nas nossas relações de um modo positivo, que é a gente ter noção do diferente. Isso é meu, isso é seu. Aqui, por exemplo, não sei se o Adri está vendo, talvez ele esteja vendo, né? É meu marido. Uma ocupação tanto profissional quanto significativa, afetiva para ele é a música. Eu gosto de fazer música de vez em quando, mas para mim, a música que eu faço, ela é um barulho, assim, né? Um barulho que eu gosto, ali, né? Para ele, tipo, é uma coisa ali que ele para, ele compõe mesmo, né? É um outro lugar. Muitos momentos, no início da relação, eu olhava eles trancando no quarto, em vez de me dar atenção, ficar com aqueles instrumentos, eu achava uó. Assim, gente, como assim? Ele vai ficar trancada e eu aqui? Por que não me dá atenção? Por que não faz outra coisa? Né? Aí, quando eu comecei a olhar para as minhas ocupações, ele vai para um canto compor, eu vou para o outro desenhar. E aí a gente se relaciona, quando a gente se encontra, são dois inteiros ali, né? Então é um lugar muito, muito legal. Eu passo a respeitar essa diferença, esse lugar que talvez eu não vou entender cognitivamente, porque para mim não representa a mesma função ou o mesmo lugar afetivo, para o outro tem, né? Então, para ele é essencial. Sem ele parar para estar com os instrumentos, com essa vivência, isso vai desestruturar. Então, tipo, é significativo. Aí a gente olha pro coleguinha e fala, tudo bem que você está fazendo isso, que para mim não faz o menor sentido. Eu posso compreender que isso para você é essencial, né? Eu te respeito, assim como eu me respeito, e eu vou fazer algo que algumas pessoas não vão entender e que para mim é essencial. Isso é um lugar muito libertador. Eu tive uma aluna que ela me trouxe assim, como uma demanda, uma ocupação de lazer do companheiro dela. E aí ela falava assim, mas ele fica naquilo, eu não entendo. Aí é final de semana, ele acorda cedo para fazer aquele negócio. Aí, né, daí eu comecei a trazer, mas que bom, né? Que bom, nossa, mas ele acorda cedo no final de semana, ele deve gostar muito disso, deve ser muito significativo. Aí ele foi, né, indo para esse lugar e trazendo essa valorização, né, do outro também, do lugar, da importância do outro. Isso é muito legal. Torna as relações mais saudáveis e talvez até possíveis, né? Sem isso, as relações às vezes são impossíveis. Eu acho que o outro tem que estar sempre atendendo às minhas demandas, e eu não consigo enxergar as necessidades dos outros, né? Porque eu, hoje, posso entender como uma necessidade pessoal ter o meu momento do seriado bobo, ter o meu momento de escrita e o meu momento de pintura. Por mais que a minha rotina tá caótica de trabalho, tá super cheia, eu tenho que ter esse momento. Então, eu olho para o outro e eu entendo que essas ocupações, que é para mim, tem nada a ver, são essenciais, né? Isso é um processo, assim, né? Eu acho que nas relações a longo prazo a gente vai desenvolvendo isso, né? Paty, você aí com o Edu, né? Tu deve perceber coisas que para ele, só para ele faz sentido e para você não faz a menor graça, assim, né? Esses lugares que a gente vê, né? Sim, e o quanto isso a gente precisa perceber e desenvolver, como você está dizendo, é o que a gente chama do espaço sagrado. É o nosso espaço sagrado, é o nosso tempo com a gente mesmo, é o nosso tempo sagrado, né? A gente tem o tempo com as outras pessoas e o tempo conosco. Então, como que é também permitir que o outro se divirta consigo mesmo? Porque às vezes a pessoa ela tá tão cega no sentido de um egoísmo inconsciente de que ela quer a atenção do outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro.
Ó, você tem que me ouvir, você tem que, né, sanar todas as minhas carências, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso quando tá numa relação, tanto de casal quanto amigo, enfim, porque isso pode saturar, pode sufocar, e a gente precisa se organizar dentro disso, né? De cada um faz o que quer, não precisa ficar o tempo todo grudado, né? Tanto que nessa pandemia eu ando, né, atendendo muitos casais que, porque ficaram tanto tempo em casa, home office, enfim, que alguns casais estão quase enlouquecendo, né? Porque vem até a possibilidade de uma separação, porque não ficaram tanto tempo juntos, colados o tempo todo, e o quanto isso, daí as pessoas não conseguem se ouvir, parar para se perceber, parar para ver assim, ah, o outro gosta disso e eu gosto disso. Então, o quanto é muito importante essa questão do autoconhecimento, seja através de qual técnica chegar perto de você, seja uma consultoria de TO, seja um psicólogo, seja um reiki, seja acupuntura, né? Qual técnica chegar perto de você é importante a gente desenvolver o nosso autoconhecimento para desenvolver o respeito. O respeito primeiro por si mesmo e depois pelo outro. E daí as coisas fluem muito bem, né? Então, pelo menos a maior parte do tempo, assertivamente, né? Sim, tanto esse lugar, né, de não cobrar do outro, né, aquilo que talvez ele não possa oferecer, quanto o lugar da gente saber pôr as nossas bordas, né? Esse conceito de bordas me chegou de uma forma muito boa, assim, né? Então, olha, isso aqui é minha borda, né? Daqui eu não posso ceder, né? Olha, que nem um acordo que a gente tem aqui, o Adri, quando vai gravar, ele avisa, eu não entro na sala. Eu, quando estou escrevendo, às vezes eu falo, Adri, né? Ele vai descendo empolgado, falando coisa, eu estou escrevendo, eu preciso terminar essa ideia, senão não vai sair. Ok, né? Então a gente respeita o lugar do outro e a gente estabelece a nossa borda. Porque também eu já vi alguns movimentos em que se cria a expectativa de que o outro não nos cobre. Eu quero ter o meu lugar, mas eu quero que o outro não me cobre. Bom, a gente pode contribuir nesse processo estabelecendo as nossas bordas. Olha, nesse momento ele é meu, né? E aí vem essa noção de autorresponsabilidade, que para mim, assim, é essencial. Eu tento trazer isso, né? É um desafio da existência, tá relembrando e puxando, não, para esse lugar de autorresponsabilidade, mas me parece que não tem muita saída, pelo menos até onde eu vim por hoje, o lugar é a gente pegar para a gente mesmo, né? E tá fazendo o melhor que a gente pode nessas circunstâncias que a vida vai sugerindo. Processos de aprendizagem, agora eu voltei a trabalhar numa escola, né, com pequenininhos, e tem uma criança de 2 anos, mas a maior parte 3, 4 anos, mas esse menor, ele cai muito. E aí eu me lembrei, uma coisa, né, que a gente vê, e quem tem oportunidade, você agora, Francisco tá... Não, Francisco ainda não tá andando, né, é um bebê. Ele Está já se tá... escorando. Está se escorando e indo para as coisas, assim, está com 9 meses. Pois é, e aí esse lugar de observar um ser começando a andar, isso é muito forte. Lá eu vejo, né, as crianças de 2, 3 anos, elas caem muito, porque elas ainda estão aprendendo a andar. E, gente, elas caem o tempo todo. Assim, o tempo todo. Elas levantam e caem. Cai e levanta, cai e levanta. E aí, colocar esse olhar de que os processos de aprendizado, eles são longos. 3 anos para aprender a andar e mais, porque ainda está tropeçando, sabe? É um desafio. E aí eu olho para aquelas crianças e vejo a força que elas têm de levantar. Porque elas caem com a mesma velocidade, elas levantam, é muito imediato, né? Resgatar em mim, né? Isso resgata em mim essa capacidade de lidar com a dificuldade e desenvolver um processo de aprendizado mais saudável, mais corajoso, né? Que eu vou cair milhões de vezes, mas está tudo bem.
É assim que se aprende a andar, é só cair. Se eu desistir, já era, eu não ando, né? E vai ter essas infinitas quedas em todas as áreas da nossa vida em que a gente se propor a fazer alguma coisa. Se a gente não está caindo, é porque a gente não está tentando, a gente não está fazendo nada, a gente está na zona de conforto, né? Então é meio por aí. Sim, que lindo esse conceito, né? Se a gente não está caindo, não está se movimentando, né? É. E o Tem um, negócio é se levantar. O negócio é se reerguer, né? Sempre tá assim na resiliência. esse é um lugar bom de se estar, né? Sim. Lu, então, estamos chegando aí no final da nossa prosa, né? Por favor, repete para nós qual que é o teu Instagram para o pessoal te achar, né? Caso queira conhecer o teu trabalho, conhecer mais a fundo a Lu. A Lu é um combo, gente, né? Ela é professora de yoga, né? TO e também acupuntura e também outras IN, né? Cursos que a Lu já desenvolveu. Eu própria já fiz um curso com a Lu sobre como fazer uma comida vegetariana fantástica. E às vezes eu me aventuro aqui em casa para fazer a comida vegetariana e o quanto foi bom aquele dia. Que vontade de se aglomerar de novo para fazer aquelas guloseimas deliciosas vegetarianas. Então, Lu, se Deus quiser, essa pandemia aí vai diminuir, vai acabar e a gente vai poder fazer de novo esses encontros. Mas, por favor, fale o teu Insta para a gente poder te achar, né? Do Espaço Prana também. E daí, depois, se você quiser, né, nos dar tchau. E eu também, daí eu vou te dar um tchauzinho depois, tá bom? Sim, o Instagram é Espaço Prana Artes e Terapias, tem o Facebook também, né? E o meu pessoal é Luciana de Freitas Brites, né? São canais que a gente pode tá se comunicando. Eu tinha reservado para fechar assim, um versinho que a gente faz lá na escola, né? Que eu acho que vai para esse lugar das ocupações, as ocupações significativas. Eu tenho a impressão, e foi de fato uma intenção, de não fechar um assunto, porque eu acho que esse assunto não se esgota, mas de trazer algumas ideias norteadoras, assim, possibilitadoras. Mas então eu vou ler esse versinho, que é um versinho do Rudolf Steiner. Com firmeza eu ocupo meu lugar no mundo. Com certeza eu caminho pela vida. Com amor no íntimo do meu ser. Com esperança em tudo que eu faço. Que Bem lindo, bonito. que lindo. Eu já li algumas coisas dele. Muito bom, muito bom. Lu, foi um prazer estar com você aqui, né? Uma honra te receber aqui, aprender, né? Cada vez mais quando a gente tem esses encontros, né? Espero, né, que a gente possa se encontrar de novo, até aqui nas lives da questão de perspectiva, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais das outras atividades que você exerce e que é tão bacana, que auxilia tantas pessoas, né? Então, saiba que para mim foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada, né? E pessoal, caso vocês queiram mandar alguma pergunta, alguma dúvida para quem vai assistir essa live depois, fica à vontade para enviar no meu Insta ou no Insta da Lu e a gente vai responder com o maior carinho, do jeito, né, no momento que for oportuno, ok? Então, muito obrigada, Lu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Muito obrigada, pessoal, que ficou nos assistindo aqui no ao vivo. Muito obrigada para quem vai assistir depois. E fiquem com Deus e que as coisas possam fluir da melhor maneira possível aí nessa próxima semana que se inicia. Até mais. Até. Tchau. Tchau.